Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o Corinthians confirmou oficialmente que o volante Victor Cantillo testou positivo para a Covid-19. O Corinthians acabou soltando uma nota esclarecendo que está tudo bem com o jogador, ele está em sua residência, descansando, se recuperando e será desfalque do Corinthians nos próximos 15 dias. Com isso, Cantillo está fora da primeira fase do Paulistão, o Paulistão que retorna aos gramados a partir da próxima semana. Quando faltam apenas 2 jogos para terminar essa primeira fase, Palmeiras e Oeste Barueri, o Cantillo será um desfalque muito importante para essas 2 partidas decisivas. O Corinthians está a 5 pontos do Guarani, o Corinthians precisa ultrapassar o Guarani para se classificar para as quartas de final, uma missão muito difícil e sem o Cantillo, um dos principais jogadores do time, a situação fica pior ainda. Estou imaginando que o Thiago Nunes deverá escalar um time com o Gabriel e com o Camacho para assim suprir a ausência do Cantillo. Mas o mais importante de tudo é que o Cantillo está bem, ele precisa se recuperar, voltar somente quando ele estiver em condições, porque a vida do Cantillo é a mais importante do que tudo isso, né? Agora também precisa ver se nenhum outro jogador do Corinthians acabou se contaminando, até porque o Cantillo até na semana passada ele vinha treinando com jogadores do Corinthians. O Corinthians que teve mais de 2 dezenas de jogadores testando positivo para a Covid-19 e outro jogador que testou positivo foi o Léo Natel. Léo Natel, que é o novo reforço do Corinthians, contratado junto ao São Paulo. Estava muito estranho a ausência do Léo Natel nos treinos do Corinthians, já que o Corinthians tinha feito um pré-contrato com o jogador desde o início do ano, acabou o contrato dele com o São Paulo no dia 30, era de se esperar que o Léo Natel treinasse desde o dia 1º de julho. No entanto, o Léo Natel estava ausente, o Corinthians dizendo que ele estava fazendo exames médicos e hoje foi confirmado que o Léo Natel tinha dado positivo para o Covid-19. Então ele ficou ausente por 2 semanas e hoje ele acabou treinando pela primeira vez e tudo leva a crer que se ele estiver bem fisicamente será relacionado para o jogo contra o Palmeiras. E o atacante Jô dificilmente fará a sua reestreia contra o Palmeiras na próxima semana. Tudo porque a CBF determinou que a janela internacional será aberta apenas no dia 20 e com isso o Corinthians terá apenas um dia para regularizar a situação do jogador. Lembrando que o Jô jogava no futebol japonês, no Nagoya Grampus Eight do Japão. O Corinthians precisa contar com a documentação da equipe japonesa, o fuso horário é um entrave, certamente vai atrapalhar, e tem outra questão, como o Jô saiu em litígio, o Corinthians vai depender da boa vontade dos japoneses, até porque eles, por lei, por determinação da FIFA, têm até 7 dias para entregar a documentação. Então, contar com a boa vontade do Nagoya Grampus Eight, sabendo que o Jô saiu obrigado de lá, não parece ser algo mais fácil. Então, se o Jô desfalcar o Corinthians, o Bocelli deverá ser mantido no comando de ataque. E o atacante colombiano Johnny González, será que ele continua no Corinthians? A situação é bastante complexa, tudo porque quando no início do ano o Benfica contratou o Pedrinho, exigiu que o Corinthians ficasse com o Johnny González. Então o contrato foi feito da seguinte forma: o Johnny González ficaria no Corinthians por empréstimo até o dia 30 de junho e caso ele fizesse 5 ou mais partidas, o Corinthians seria obrigado a contratá-lo por um valor em torno de 17, 18 milhões de reais. O Johnny González chegou ao Corinthians, acabou disputando 4 partidas e por conta da pandemia ele acabou não fazendo a 5ª partida. Como o desempenho do Johnny González foi abaixo da média e o Corinthians vive uma situação financeira muito ruim, o Corinthians está estudando devolver o jogador para o Benfica. E eu acho que se o Corinthians fizer isso, é um bom negócio. Muita gente nas mídias sociais dizendo o Johnny González não teve tempo de mostrar serviço, isso eu concordo, acho que o Johnny González joga mais do que ele jogou. No entanto, hoje o Corinthians vive uma situação financeira muito complicada e não pode dar ao luxo de contratar um jogador por 17 ou 18 milhões de reais.
O Corinthians só pode pensar em reforçar a equipe com jogadores da base, jogadores que estão emprestados, de repente uma troca de jogadores com outra equipe, ou até mesmo contratar no molde que foi contratado o Jô, jogador em fim de contrato que você não precisa pagar os direitos federativos. Fora essas possibilidades, acho que é loucura o Corinthians embolsar para contratar um jogador. O Corinthians precisa, nos próximos anos, fazer dessa maneira para evitar o colapso financeiro, para não cruzeirar, como boa parte da mídia está dizendo. O Corinthians tem que tomar muito cuidado, não é fácil a situação financeira do clube, e eu acho que o Corinthians faz bem caso o Corinthians devolva o do Johnny Gonzalez para o Benfica. No entanto, o Corinthians precisa ter cuidado, o jurídico precisa analisar a situação para entender se a pandemia não muda esta situação contratual, porque o que o Corinthians não pode ter mais também são processos. O Corinthians tem mais de 170 processos trabalhistas, tem processos na FIFA. O Corinthians não pode brincar mais, o jurídico tem que analisar muito bem o contrato para o Corinthians não entrar numa arapuca financeira. Porque de repente o Corinthians não quer contar com o jogador, não desembolsa 17, 18 milhões de reais, devolve o jogador para o Benfica, de repente o Corinthians vai ter que pagar o valor e perde ainda o jogador. Então o Corinthians precisa estudar bem essa situação. Se tiver um respaldo jurídico, acho que o melhor a ser feito realmente é devolver o jogador. E o volante Xavier está treinando desde o início da semana no CT Dr. Joaquim Grava. Acho que é uma grande notícia, o Corinthians apostando cada vez mais em sua base. O Xavier fez uma excelente Copa São Paulo, deixou uma grande impressão, um ótimo volante, um ótimo primeiro volante, de muita força física, qualidade. E eu acho que é um jogador que pode render frutos para a equipe corintiana. O Corinthians já tinha subido o goleiro Matheus Donelli, os meias Juan Oliveira e Gabriel Pereira e o volante Rony. O Corinthians tem que apostar na molecada. A molecada é o futuro do Corinthians. E atenção, o Corinthians deverá fazer ainda nessa semana um treino na Arena Corinthians antes da partida contra o Palmeiras na próxima semana. Então por hoje é só. Eu volto durante a semana com mais notícias sobre o Corinthians, então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!